Boa tarde, pessoal do 8º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, tá ok? Nós vamos começar a nossa aula com a correção da atividade da aula anterior, tá certo? Então, a primeira questão, peguem o caderno, pessoal, por favor, para vocês acompanharem a correção da atividade de vocês, tá certo? A primeira questão dizia assim: quais os fatores que predispõem o organismo ao surgimento de distúrbios cardiovasculares? É o consumo elevado de alimentos gordurosos, vida sedentária, tabagismo e alcoolismo. Se acertou, deixe. Se não acertou, pega a resposta correta, tá certo? Segunda, a aterosclerose é causada pelo acúmulo de gordura nas paredes internas das artérias. A alternativa que completa corretamente a lacuna acima é letra B, aterosclerose. Terceira, associe corretamente. 1. Leucemia é forma de câncer com formação anormal de glóbulos brancos. E 2. Hipertensão é aumento anormal da pressão sanguínea nas artérias. Então, ficaria 2, 1, de cima para baixo. Quarto, o que é filariose e como ela é conhecida? É uma obstrução dos vasos linfáticos que afeta principalmente os membros inferiores. É conhecida como elefantíase. Como eu disse para vocês, a perna da pessoa fica enorme e aí como se fosse uma perna de elefante, por isso que ela é conhecida como elefantíase. Quinta, complete. Letra A. As filárias são transmitidas pela picada de mosquitos contaminados do gênero Culex. Esse nome vocês devem escrever e grifar embaixo, viu? Porque é o nome científico. Letra B. O linfoma é um câncer que acomete células do tecido linfático. E letra C. Quando as tonsilas palatinas infeccionam, surge a angina tonsilar. Muito bem, então nós encerramos a nossa correção aqui, certo? E agora nós vamos falar sobre o próximo assunto da nossa aula. Nós vamos falar nesta aula sobre o sistema respiratório, nesta e na próxima aula, porque nós vamos trabalhar o sistema respiratório em duas partes para que não fique muito extenso para vocês. Certo? E também após a gente trabalhar com a nossa aula, com as nossas atividades, eu vou procurar para vocês um vídeo no YouTube com ilustrações para que vocês possam visualizar como é o sistema respiratório, porque como a gente não está na sala de aula para mim usar o torso humano, então eu vou ver se eu consigo um vídeo para passar para vocês após a gente encerrar. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Esse sistema, ele é responsável, como o próprio nome diz, para realizar a nossa respiração pulmonar. E o que consiste essa respiração pulmonar? A respiração pulmonar, ela consiste na troca de gases oxigênio e gás carbônico. Quando nós inspiramos, daqui a pouco eu vou falar novamente sobre esses movimentos, nós colocamos dentro do nosso corpo oxigênio, que é esse aqui, O2. E quando nós expiramos, nós jogamos para fora CO2, que é o gás carbônico. Então, a respiração pulmonar vai consistir em fazer essa troca de gases, jogar para dentro do corpo oxigênio e jogar para fora do corpo gás carbônico. E isso é fundamental, haja visto que nós passamos alguns dias sem comer, alguns dias sem beber água, mas não passamos mais do que minutos sem respirar. Então a respiração é fundamental para a manutenção da nossa vida, porque é graças a esse oxigênio que chega às nossas células que elas conseguem se reproduzir, se desenvolver e manter nosso corpo vivo e funcionando. Sem oxigênio, o nosso corpo para de funcionar. Todos os órgãos dependem do oxigênio para funcionar, inclusive o cérebro é um dos maiores dependentes, que quando o cérebro passa um pouco tempo sem oxigênio, ele já sofre danos seríssimos, tá certo? Então, as vias respiratórias. As vias respiratórias é como se fossem os órgãos que compõem esse sistema respiratório. Elas são as seguintes: cavidades nasais. As cavidades nasais, pessoal, é a narina. Aqui nós temos o nosso nariz, né, isso? E cada nariz desse tem o que a gente chama de buraquinho, né? O buraco do nariz, na verdade, cada abertura dessa daqui recebe o nome de narina e forma as cavidades nasais. As cavidades nasais, elas vão ser ricamente vascularizadas, então elas têm muitos capilares passando por elas, vasos sanguíneos. Elas vão ser constituídas de pelos e de muco. Essas estruturas são responsáveis para filtrar, aquecer e umidificar o ar. Isso é muito importante.
ela aquece o ar para que esse ar não chegue muito frio aos nossos pulmões. Isso acontece pela presença dos capilares sanguíneos. Ela umedece o ar, porque quando o ar chega muito seco, ele precisa ser umedecido para ficar mais molhado, para chegar aos pulmões com umidade boa. E ela filtra algumas partículas maiores de poeira por conta desses pelinhos que a gente tem dentro do nariz, certo? Então, as cavidades nasais têm essa função importantíssima de filtrar, aquecer e umidificar o ar. Nós temos a faringe. A faringe é um tubo que é compartilhado pelo sistema digestório, como a gente já viu, e pelo sistema respiratório. Para o sistema digestório, ele permite a passagem do alimento para o esôfago. No sistema respiratório, a faringe permite a passagem de ar da faringe até a laringe. Então, se eu perguntasse na atividade qual um órgão que é compartilhado pelo sistema digestório e respiratório, vocês iriam responder faringe. A laringe, ela é um tubo também por onde o ar vai passar e vai chegar até a traqueia. Na laringe nós temos uma observação importante. É nela que se encontram as cordas vocais, que agora são conhecidas mais como pregas vocais, que é quem vibram e faz com que a gente produza o som, tá certo? Então é nessa estrutura que tá as pregas vocais, que são responsáveis pela produção do som, pela produção da nossa fala. A traqueia, ela é um tubo formado por anéis de cartilagens, ou seja, ela não é formada por ossos, apenas por cartilagem, que é uma estrutura que dá rigidez, mas não é pesada e não se quebra como o osso. Isso é muito importante, porque quando a gente tiver, uma coisa importante também, o nosso nariz, essa ponta aqui é toda de cartilagem. Isso é muito importante, porque numa fase de gripe, a gente sabe que a gente espirra muito, assoa muito o nariz, então se fosse osso ia ficar muito dolorido. Assim como a traqueia, se fosse osso, em acessos de tosse, a gente ia ter muita dor nessa região, porque o osso ia ficar subindo e descendo. Então, ela já é constituída de cartilagem para facilitar esses movimentos da inspiração, da respiração e nos eventuais casos de tosse. Então, a traqueia, ela vai se abrir nos brônquios, é uma estrutura mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho a traqueia, esse tubinho aqui, e aí ela se bifurca nos brônquios, que são esses dois aqui, ó. E esses brônquios, eles vão se ramificar em estruturas menores, que eu chamo de bronquíolos. Então, aqui seria a traqueia, esse aqui seriam os brônquios, e esses menorzinhos aqui seriam os bronquíolos, tá certo? E essa estrutura aqui, brônquios e bronquíolos, vão ficar dentro dos pulmões. Os pulmões são órgãos de cor rosada e textura esponjosa, como se fosse uma esponja, certo? E ele é composto pelos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são sacos microscópicos. Por que microscópio? Porque a gente não consegue ver a olho nu, só vê utilizando o microscópio. Então, esses alvéolos pulmonares são sacos microscópicos e neles acontecem as trocas gasosas, que é o processo fundamental da respiração pulmonar, que é a troca do O2 pelo CO2. Estas trocas gasosas recebem o nome de hematose, tá certo? Então, na troca gasosa, o oxigênio que está no pulmão vai para o sangue e o gás carbônico que está no sangue vai para o pulmão para ser jogado para fora. A ventilação pulmonar, ela é constituída por dois movimentos, que é os movimentos de inspiração e expiração. Inspiração é quando o ar entra nos nossos pulmões, é quando eu faço assim, ó. Quando eu faço isso, o meu diafragma sobe, os músculos intercostais sobem e a pressão na cavidade torácica fica maior do que a do ar. E aí fica menor, aí o ar entra. E quando eu expiro, esses músculos relaxam e o ar acaba saindo para fora, tá certo? Então a inspiração, como eu já havia falado, é a entrada de ar nos pulmões, que é a entrada de oxigênio. E expiração é a saída de ar dos pulmões, que é a saída do gás carbônico. E esses dois movimentos respiratórios, inspiração e expiração, vão formar a ventilação pulmonar. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era só. Estou disponível das 7 até as 5, até as 17 horas da tarde para tirar qualquer dúvida de vocês. Assistam o vídeo com atenção. A atividade já sabem, devem copiar as perguntas no caderno, resolver e mandar a foto para mim. A atividade é a frequência de vocês e também é nota para avaliação. Então, não deixem de fazer e qualquer dúvida é só me chamar no meu PV ou no grupo de ciências. Tchau e um abraço.